Olá, amigos, tudo beleza? Nós continuamos tratando de microeconomia, estamos aqui para falar de teoria da produção. Continuamos aquela ideia da última videoaula. Vocês lembram do exemplo da confecção que eu falei? Pois bem, você lembra que quando eu falei que como o espaço é limitado, a contratação de funcionários acima da capacidade produtiva ou da capacidade do fator fixo impede o aumento da produção? Bem, quem vai reger esse comportamento para a economia é a chamada Lei dos Rendimentos Decrescentes, ou ainda Lei dos Rendimentos Marginais Decrescentes. Sendo assim, nós vamos entender que definição é essa, por que se chama assim e por que se diferencia dos chamados rendimentos decrescentes de escala lá do longo prazo. De novo, se nós estivermos falando de longo prazo, existem rendimentos crescentes de escala, rendimentos constantes de escala e rendimentos decrescentes de escala. Se nós estivermos falando de curto prazo, então nós estaremos falando da lei dos rendimentos marginais decrescentes, ok? Então vem comigo, vamos ver essa definição agora. Bom, nós podemos chegar, inclusive, a um ponto em que o número de trabalhadores, lembra agora lá daquele meu exemplo da terra, que eu estava aí contratando aí agricultores para cultivar a terra. Então, nós podemos chegar a um ponto em que o número de trabalhadores por área seja tão grande que a contratação de mais um trabalhador acabe reduzindo o produto. Também aquele exemplo lá das costureiras que eu falei. Bom, esse exemplo simples é o ponto central de uma importante lei econômica. É a chamada Lei dos Rendimentos Físicos Marginais Decrescentes, que pode ser enunciada da seguinte forma. Lei dos Rendimentos Físicos Marginais Decrescentes. Se você quiser, você pode tirar o físicos aí da jogada, Lei dos Rendimentos Marginais Decrescentes. Ou seja, a adição de quantidades de um fator de produção a uma quantidade mantida fixa de outro fator tem como resultado, inicialmente, acréscimos do fator de produção variável ao produto, que passarão a ser crescentes, e tornarão até certo ponto crescer, passando a, em determinado momento, ser decrescentes, podendo até mesmo ser negativos. Então, de novo, o que é que a Lei dos Rendimentos Marginais Decrescentes vai dizer? Que quanto mais você for adicionando quantidades de um fator de produção, o que é variável, se o fixo não suportar mais esse acréscimo, a sua produção vai crescer, mas jamais na mesma escala e pode inclusive se tornar negativo. Então vamos nós aqui relembrar o que nós falamos lá das costureiras, tá certo? Olha, imagine o seguinte, contratei a primeira, ela produziu 50 peças, a segunda 120, a terceira 220. Ora, ou 210, se não me engano. Se a terceira, os três juntos produziram 210 e você contrata, então, 7 funcionários, elas vão produzir 550 peças, o que se espera? Que contratação de novos funcionários tendam a aumentar a produção. Só que isso não vai acontecer. Devido a quem? Devido à chamada Lei dos Rendimentos Marginais Decrescentes. É isso que rege a produção do curto prazo. Ora, pode até ser que a produção continue aumentando, mas nunca na escala, tá certo? Do início da produção. Por exemplo, quando eu acrescento a segunda funcionária, ela aumenta a minha produção em 70, né? Era 50, passa a 120, 120 menos 50, 70 unidades. Quando eu contrato a terceira e ela produz 210, eu tenho o seguinte, 210, que é o que eu tenho agora, menos as 120 que eu tinha anteriormente, então quando eu contrato a terceira, ela me dá aí 90 de ganho de saldo. Mas quando eu vou contratando novos funcionários, que aí você começa a conversa, você começa aquela briga, aquele ciúme da produção ou inerente ao ser humano, o que acontece? A produção, ao invés de crescer as chamadas taxas crescentes, ou seja, a crescer mais do que o esperado, a crescer mais do que proporcionalmente, ela passa a crescer bem menos. Cresce, mas não tanto quanto no começo da produção. Isso significa que está sendo aplicada integralmente a chamada Lei dos Rendimentos Físicos Marginais Decrescentes, que é um conceito econômico aplicado à teoria da produção quando nós estamos considerando o curto prazo. Pois bem, vamos continuar então a tratar desse assunto. Bom, vou dar um outro exemplo aqui então. Imagine aí que nós tenhamos lá a minha empresa, tá certo?
e digamos que eu continue com uma confecção, estou produzindo lá blusas, e imagine o seguinte, vamos imaginar que uma trabalhadora sozinha, ela produza aqui eu tenho o número de trabalhadores, aqui eu tenho a produção total da quantidade de capital, no caso, nós temos aí o capital trabalho, nós temos a chamada produtividade média, que eu vou já explicar o que é, e a produtividade marginal. Então, imagine o seguinte, eu contrato uma funcionária, produção 10. Produto médio, o que é o produto médio, Kilvio? O produto médio é o produto total dividido pela quantidade de trabalhadores, tá certo? Quantidade de trabalhadores, que você também pode substituir pela letra L, dado que trabalho é a letra L. Muito bem, então 10 dividido por 1, 10. Marginal. O que é produto marginal? O que é essa definição marginal em economia? O marginal significa a mais, significa adicionalmente. Então, o produto marginal é o produto adicional. O quanto eu ganhei, ou quanto eu ganhei em termos de produção, dado que é o produto que é marginal, o quanto eu ganhei em produção, dado que eu acrescentei um fator de produção a mais. Então, vamos lá. Eu acrescentei agora um fator de produção, quer dizer, eu contratei mais um funcionário. Marginal significa mais um, adicional, né? Então, com o segundo trabalhador, eu tenho a produção não mais de 10, mas sim de 24. Ou seja, o produto médio vai ser o quê? 24 dividido por 2. Significa que anteriormente um funcionário só produzia 10. Agora, com 2 funcionários, cada um produz em média 12 unidades do bem. O produto marginal, o que seria então o nosso produto marginal? O nosso produto marginal seria o seguinte, 24, que é o que eu tenho agora, menos o 10 que eu tinha anteriormente. 24 menos 10, produto marginal igual a 14. Então, o produto marginal vai ser igual ao quê? Vai ser igual, vou chamar aqui, de produto total no segundo período, menos o produto total no primeiro período, dividido pela quantidade de pessoas no segundo período, menos a quantidade de pessoas no primeiro período. Ou seja, é 24 menos 10, dividido por 2 menos 1. Então, eu vou ter 24 menos 10, 14, dividido por 2 menos 1, 1, 14 dividido por 1, 14. Pois bem, vamos contratar então o terceiro trabalhador. Marginalmente, o ganho é de mais um, tá vendo? Quando eu contrato o terceiro trabalhador, a produção no final da semana é de 39 unidades. No final da semana, não, vamos pensar no final do dia, tá? 39 unidades. Muito bem, eu contratei mais um funcionário. Produto total não é nem 10 nem 24, sim 39 unidades. Quando eu dividir 39 unidades por 3 funcionários que eu tenho, lembre-se que existe aí, no caso, a especialização, né? Elas estão dividindo funções. Sendo assim, 39 dividido por 3, o produto médio, 13. E o produto marginal? Produto marginal, 39 menos 24, que é 15, 3 menos 2, 1. 15 dividido por 1, produto marginal, produto adicional, produtividade marginal. Você pode chamar produto marginal ou produtividade marginal, igual a 15. Vou contratar, então, mais um trabalhador, é o quarto trabalhador. Quando eu contrato o quarto trabalhador, eu vou ter o seguinte, produto total, a produção, o volume de produção no final do dia, 52 unidades. 52 unidades produzidas no final do dia, dividido por 4 trabalhadores, significa que a produção média de cada trabalhador foi de 13 unidades. Então, em média, cada trabalhador contribuiu com 13 unidades. Marginalmente, qual o meu ganho marginal? Então, nós temos lá 52 menos 39, que é 13, 4 menos 1, 1. Então, eu tenho aí um produto marginal de 13. Contratando o quinto trabalhador. O quinto trabalhador, produção no final do dia, 61 unidades. Produto médio, 61 dividido por 5, 12,2. Ou seja, há uma queda aí de produtividade média. Lembra? Você vai acrescentando os trabalhadores, você vai observar que a produção total ela até aumenta. Passou de 52 unidades para 61 unidades. Como você está saturando o fator terra, quer dizer, como você está lotando, inchando o seu espaço, o que vai acontecer
é que, em média, a produção por trabalhador ela vai caindo à medida que você vai inchando essa produção. Pois bem, o produto marginal, 61 menos 52, 9, 5 menos 4, 1, produto marginal, 9 unidades. Ou seja, é a contribuição desse empregado adicional. Se você tiver 6 trabalhadores, os 6 juntos vão produzir 66 peças diárias. Veja, perceba que a produção ela continua aumentando. Bom, em média, 66 dividido por 6, em média, a produção de o produto gerado médio por cada trabalhador é de 11 unidades, ou seja, cada um produziu em média 11 de cada uma dessas 66 unidades diárias. Qual o ganho marginal para a produção? 66 menos 61, 5, 6 menos 5, 1, 5 dividido por 1, produto marginal ou produtividade marginal, 5. Se você contratar o 7º trabalhador, a produção total é de 66, ou seja, houve aqui uma parada, né? Quer dizer, 66, você contrata um empregado a mais e ainda assim a produção ela é igual a se você tivesse 6 funcionários. Qual então seria o produto médio? Qual é o produto médio desse empregado? Ou dessa empresa? O produto médio, a produtividade média para esses empregados é de 66 dividido por 7, caiu agora para 9,4. E o acréscimo desse 7º empregado é exatamente o produto marginal, que é 0. O que significa isso? Significa que marginalmente, ou seja, que o acréscimo, quer dizer, a gente tem costume de dizer que sempre cada um é bem-vindo, né? Todo mundo é bem-vindo, quer dizer, tem uma pessoa a mais na nossa casa é bem-vindo, tem uma pessoa a mais no trabalho é bem-vindo, mas dado que você está operando no curto prazo, o acréscimo de mais uma unidade de trabalhador aqui, ela não trouxe ganhos marginais, ou seja, ele não está ajudando em nada o aumento da produção. Se ainda assim o empresário resolve investir em contratação e contratar mais um funcionário, além da capacidade da empresa dele, ao contratar o 8º empregado, o produto agora passa a ser 64. Observe que a produção caiu 2 unidades. Você está pagando 2 empregados e ainda assim a produção está caindo. Isso significa o seguinte, significa que em média, cada empregado vai responder pela produção de 8 unidades. Observe que menos do que a produtividade média quando eu só tinha um único empregado. E marginalmente, o que acontece? 64 menos 66 menos 2, 8 menos 7, 1. Então, marginalmente, a contratação do 8º empregado responde por uma queda na minha produção de 2 unidades produzidas. Ora, imagine comigo o seguinte. Imagine comigo o seguinte. Deixa eu fazer aqui para vocês um gráfico do produto total e da quantidade de trabalhadores. O L aqui, quantidade de trabalhadores. Você vai observar o seguinte, que o produto total, quando você vai começando a contratar, o produto total cresce até certo ponto e passa a cair. Essa aqui é exatamente a curva do produto total ou da produção total de uma empresa. Ou seja, obedecendo aqui no curto prazo a lei dos rendimentos marginais decrescentes, eu vou ter o seguinte, que quando eu contrato os primeiros, a produção aumenta mais do que o esperado, até chegar no chamado ponto de inflexão da curva, onde ela deixa de crescer a taxas crescentes e passa a crescer a taxas decrescentes. Imagine o seguinte, marginalmente aqui, olha, quando eu contrato o segundo, marginalmente me dá um ganho de 14. Quando eu contrato o terceiro, marginalmente me dá um ganho de 15. Mas quando eu contrato o quarto, o ganho marginal, a produtividade marginal é de 13. Significa o que, Kílvia? A produção ela continua aumentando. No entanto, marginalmente, ou seja, a contribuição adicional do quarto empregado é menor do que a contribuição do
terceiro, ou seja, é exatamente a partir daqui passa a valer a lei dos rendimentos marginais decrescentes. Mas a produção ou o produto total vai continuar aumentando até exatamente o seu ponto de máximo, aqui é a produção máxima da empresa, com os fatores fixos que dispõe. Se a partir dessa quantidade, que eu vou chamar de L estrela, o empregador continuar empregando, a produção, ao invés de aumentar, cairá. E aí, nas próximas videoaulas, nós vamos continuar discutindo exatamente os fatores de produção. Eu quero que você continue comigo, não me abandona, continua persistindo, não durma zerado, porque aqui nesse site você vai passar. Um grande abraço e até a próxima.